Os aracnídeos são artrópodes da classe aracnida, cujos representantes mais conhecidos são as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Viajar pela floresta amazônica é encontrar e conviver com aracnídeos de uma diversidade riquíssima de espécies, cores, tamanhos e formatos. Aracnídeos estão no topo da cadeia alimentar dos invertebrados e, por isso, auxiliam no equilíbrio do meio ambiente, regulando a população desses animais. Reconhecer a importância dos aracnídeos para o equilíbrio ecológico, apesar do estigma negativo desse grupo, é fundamental para a preservação dessas espécies e, consequentemente, para a saúde da floresta. Normalmente os aracnídeos eles são retratados de forma muito negativa por grande parte dos filmes, seriados, novelas. Mostram esses animais sempre como monstros, como animais terríveis que matam, né, animais que atacam e que são super venenosos. Então as pessoas acabam criando, né, uma imagem negativa devido ao tipo de informação que chega até essas pessoas sobre esses animais. No próprio imaginário do ser humano, né, a gente tem uma relação muito mais distante com animais que são biologicamente e evolutivamente mais distantes da gente. Né? Se vocês repararem, a maioria dos animais que a gente considera fofo ou fofinho, com características fofas, são animais mamíferos. São bichos evolutivamente mais próximos da gente, né? E aí, esses animais estão lá embaixo na escala de fofura para muitas pessoas, né? Quando a gente fala de aracnídeo, normalmente na mente das pessoas vem apenas aranhas porque são os animais mais comuns que a gente entra em contato, são os bichos mais realmente que aparecem com mais frequência para a gente, mas a classe aracnida possui mais de 200 mil espécies. A gente vai ter 11 grupos, de forma bem simples, bem simplificada realmente, 11 grupinhos a gente pode formar. Né? Então as aranhas são apenas um desses grupos, a gente vai ter os escorpiões como outro grupo, a gente também vai ter opiliões, que é um grupo bem menos conhecido, pelo menos conhecido como opilião, porque muitas pessoas associam opilião à aranha porque são parecidos. A gente vai ter, por exemplo, os ácaros e carrapatos, a gente vai ter os solífugos, que são bichos raríssimos. Os mais famosos, inclusive, são africanos, né, que são as aranhas camelo do deserto. A gente vai ter palpígrados, que são bichinhos minúsculos que habitam o chão da floresta. Então, a grande maioria, na verdade, não é tão conhecido porque não entra tanto em contato com a gente, né? Dos aracnídeos, os que são mais conhecidos são, obviamente, os que entram mais em contato com a gente. Então, a gente vai ter escorpião, a gente vai ter aranha e ácaro, né? São os 3 grupos mais conhecidos, de forma geral. Até, inclusive, os ácaros que causam os cravos na nossa pele, no caso, né? Muita gente não sabe o que é um aracnídeo, mas é um aracnídeo. E a gente consegue, né, fazer essa diferenciação porque, embora todos eles compartilhem uma característica em comum, ou seja, todos eles possuem 8 pernas e também 2 pedipalpos, que funcionam como se fossem 2 bracinhos, eles possuem formatos diferentes, eles possuem tamanhos diferentes, eles possuem ecologias diferentes, né, formas diferentes de viver. Alguns animais são aquáticos, outros semiaquáticos, alguns arbóreos, alguns vivem enterrados no chão a vida toda, alguns ficam sempre diurnamente ativos, outros são noturnos. Então, a diversidade justamente está também nas diferentes formas de vida, nos diferentes nichos ecológicos que esses animais possuem. E dessa forma, poder mostrar um pouco dessa diversidade é importante, porque muitas vezes a gente não sabe que existem espécies raras, por exemplo, de animais que podem ser extintas facilmente se a gente não tiver planos de manejo ou planos, né, de preservação em algumas áreas. Espécies endêmicas são aquelas que são restritas a alguma região. Quais espécies de aracnídeos são endêmicas da região amazônica? A gente tem vários animais que são considerados animais endêmicos. O termo endêmico justamente descreve uma situação na qual o bicho está restrito a alguma área, a um lago, a um rio, a uma folha. Se você for olhar em escala, bactérias, por exemplo, algumas vivem só em determinado tipo de substrato, por exemplo. Então, quando a gente tem essa visão de escala, a gente percebe que existe, né, muitos animais que são endêmicos, que só ocorrem na cidade de Manaus.
só ocorrem no igarapé da UFAM. E a gente vai ter vários casos dessa forma, né? Porque alguns animais possuem limitação no seu deslocamento. Então o bicho não consegue atravessar uma rua, então grande parte da população dele fica restrito àquele fragmento florestal, por exemplo, né? No caso de aracnídeos, grande parte das espécies possuem estratégias bem interessantes de dispersão, que é quando esses animais conseguem se deslocar, às vezes em grandes distâncias, e ocupar diversos tipos de espaço. Mas a gente possui várias espécies que estão associadas ao clima, ao tipo de vegetação, ao habitat realmente, e aí se tornam muitas vezes endêmicos, né? Que é uma situação de isolamento. Muitas vezes o bicho não consegue sair dali, fica só ali, e aí se torna algo que é endêmico só dali. A gente vai ter várias espécies que estão associadas, por exemplo, a Manaus. A gente vai ter o Brótios amazônicos, que é um escorpião preto, né, um dos maiores aqui na nossa região, que é um bicho que ocorre apenas na cidade de Manaus, nas áreas de floresta da cidade de Manaus. Então, é um animal considerado endêmico da área de localidade tipo dele. A gente também vai ter o Ananteris, por exemplo, né, que é um gênero de escorpiõezinhos que a gente vai ter em grande parte do Brasil, mas algumas espécies são endêmicas aqui da região de Manaus, por exemplo. A gente vai ter, por exemplo, algumas espécies de aranhas, né, que estão restritas. Aranhas é bem mais difícil, mas a gente, por exemplo, conhece algumas que estão associadas a cursos de água, por exemplo, né? Muitas vezes, a nível de gênero, você tem animais que podem ser cosmopolitas, e está no mundo todo, mas a nível de espécie, muitas vezes aquela espécie está restrita ali, porque a distância que esse bicho deveria percorrer para ter contato genético com outras populações é muito grande, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a nossa Quitenos ânfora, que é um bichinho que muito provavelmente ocorre só na área do território da cidade, né, do município de Manaus. A gente vai ter outros bichinhos que são muito, muito, muito parecidos, mas a distância que a gente tem, né, entre as populações muitas vezes é muito maior do que o que a gente pensa, né? Para um animalzinho pequenininho, né, vários quilômetros é algo muito, muito grande, distante, para esse bicho poder conseguir percorrer todo esse caminho, e acaba ficando mais isolados. Todos os aracnídeos são venenosos? Os aracnídeos, assim como vários outros animais, né, vão ser, na verdade, peçonhentos, que é uma termologia utilizada devido ao fato de que, tanto quimicamente quanto estruturalmente, os animais possuem componentes e órgãos diferenciados, né? Para ficar de forma bem simples, a gente poderia dizer que as aranhas não são venenosas porque elas são comestíveis, certo? Um animal considerado venenoso possui algum elemento químico nele que é transferido para a vítima de forma passiva. Ou seja, o bicho não coloca no seu corpo, você que adquire quando come ou até pega nos animais. Mas no caso dos aracnídeos, assim também como as serpentes, né? É muito comumente utilizado o termo venenoso, embora eles sejam peçonhentos, porque o elemento tóxico que eles carregam, né, primeiro, é fabricado numa glândula, num órgão específico, e é necessário ser injetado para que tenha algum tipo de efeito. Então, ao ingerir, né, o elemento tóxico do animal peçonhento, você acaba digerindo ele, quebrando, e ele deixa de ter efeito, né? Ou seja, ele não passa intacto pelo teu sistema digestório, e por isso que não causa efeito em geral se as pessoas comerem. Em algumas culturas, inclusive, eles são fonte de alimentos, são fonte de proteína, né? Em algumas regiões do mundo, as pessoas não têm disponível uma quantidade de peixe, mamíferos, enfim, para se alimentar, e acabam recorrendo a invertebrados, né? Que eles são fonte de proteína. Esses animais são intimamente ligados ao ecossistema no qual eles vivem. Todo organismo vai ter o que a gente chama de função, que está associado à forma como o bicho leva a vida dele. Quem ele preda, né, qual animal preda ele. E no caso dos aracnídeos, a gente vai ter uma relação quase sempre de predação. Esses animais são controladores de populações, né, são considerados, em muitos casos, controladores-chave, porque esses animais controlam diversos tipos de populações e diversos animais diferentes, incluindo as próprias populações. A gente tem bastante predação intraguilda. Quando estudamos ecologia nas aranhas, a gente percebe que muitas vezes, em alguns ecossistemas, as aranhas são os maiores predadores delas mesmas.
Então, normalmente, você vai ter aranha comendo muito mais aranha do que qualquer outro bicho comendo aranha. Uma das características de algumas espécies de aracnídeos é o mimetismo, que é a capacidade de imitar características de espécies similares. Mimetismo é uma das coisas mais fantásticas que a gente encontra na natureza, que é um processo de coevolução, né, que esses animais têm, no qual algumas espécies vão sendo selecionadas ao longo do tempo para ficarem cada vez mais parecidas com alguma outra coisa. A gente vê muito isso em aranhas, né? A gente tem várias aranhas que são miméticas e, principalmente, as aranhas imitam formigas. Isso não é por acaso. Na natureza, as formigas, em geral, tocam o terror. São bichos temidos, de forma geral. São bichos bem agressivos, andam sempre em grupo. São bichos quase sempre impalatáveis, animais que têm, né, um gosto horrível devido ao ácido fórmico. Então, animais que comem aranhas, normalmente não vão comer formiga. E se a aranha parece uma formiga, isso é muito vantajoso para ela. E a gente tem, né, uma relação de coevolução no qual animais que são cada vez mais parecidos com aranhas vão sendo selecionados de forma positiva para passar essas informações genéticas, essas características adiante. Enquanto animais que são menos parecidos acabam sendo predados e eliminados. Então você tem, ao longo de milhares de anos, um processo de seleção onde só os mais parecidos com formiga vão sobrevivendo, né? Que é o princípio da seleção natural proposto por Darwin, enfim. E a gente tem casos extraordinários no qual as aranhas, inclusive, conseguem, né, entrar no meio das formigas, se disfarçar de formiga, às vezes até conversar com a formiga usando as patinhas como antenas. Algumas espécies vivem dentro dos ninhos de formigas e consomem os filhotinhos das formigas, consomem as larvinhas. Ela precisa se parecer com a formiga, precisa andar que nem a formiga, conversar, cheirar que nem a formiga, para ela poder ter acesso aos ninhos, né? A camuflagem é quase como um mimetismo, sendo que, em vez de imitar outro animal, o animal imita o ambiente, tá? Isso também é muito útil para fugir de predadores. Grande parte dos aracnídeos é um animal que tem, são animais, né, que tem metabolismo super lento. O animal tem baixa geração de energia e baixo gasto energético. Então o bicho é paradão mesmo. Algumas espécies enxergam super mal. Então uma das características que auxilia esses animais a sobreviverem é passar despercebido pelos outros animais. E o padrão de camuflagem está associado ao nicho ecológico do bicho. Então, se é um animal que vive em troncos de árvore, o animal precisa aparecer com um tronco de árvore. Se é um animal que vive nas folhas, ele precisa ficar parecido com as folhas para passar despercebido. Se é um animal que vive no chão, né, ele precisa parecer, né, com o chão. E, inclusive, a gente tem alguns animais que, de alguma forma, executam comportamentos que a gente poderia parar e pensar se o bicho não sabe que está se camuflando. Uma outra relação ecológica que a gente tem, né, está associada a características, né, de serem super coloridos. Então, é inclusive descrito como um comportamento. Até porque alguns animais, por exemplo, assumem posturas, né, corporais para exibir essas cores. Alguns animais, né, pulam de ponta cabeça para exibir a cor na barriga, por exemplo. Alguns animais inflam o papo para mostrar cores. E muitas vezes essas cores são para alertar outras espécies que estão ao redor de que aquele organismo é uma espécie perigosa, para não mexer com ele, né? É uma bandeira quase que universal. Inclusive, até no subconsciente do ser humano, muitas pessoas às vezes não sabem de onde ouviram, mas sabem que se algo é muito colorido, em geral pode ser perigoso, né? Então, o aposematismo justamente, né, é essa questão, né, que está associada com o comportamento ecológico do bicho ser tão colorido, mas tão colorido que dá medo. Aranhas, em geral, são animais solitários, mas essa regra não é válida para todas as espécies. Com relação às relações entre as próprias aranhas, né, a gente vai ter a grande maioria delas sendo carnívoras e canibais.
Então, esses bichos, de forma geral, ficam solitários, sozinhos, só se unem na época do acasalamento e, em geral, são super agressivas entre si. Mas a gente vai ter poucas espécies. Das 50 mil que são conhecidas, deve ter umas 20 ou 30 que são sociais ou têm algum nível de sociabilidade, né? Uma espécie muito comum na nossa região é o Anelozimus aximus. E o Anelozimus aximus é uma espécie, né, bastante comum aqui, que é uma das aranhas mais sociais que a gente encontra na nossa região. Então você pode ter uma colônia com centenas delas, milhares às vezes, cobrindo toda uma árvore. Então a teia delas é uma teia comunitária, elas comem juntas, elas cuidam dos filhotes juntas. E a grande maioria dos indivíduos é fêmea. A gente vai ter poucos indivíduos machos, porque a responsabilidade de levar, né, a informação genética são dos machos visitarem outras colônias. Então os machos saem de uma colônia e visitam outra, e vice-versa. Então muitas vezes você está vendo um machinho que é de uma outra colônia, mas está naquela colônia ali, e normalmente ele vai ter um harém, vai ter um monte de fêmea lá, e nesse caso não ocorre praticamente quase nunca canibalismo, embora elas possam, né, estranhar uma outra de vez em quando e capturar, enfim, é muito raro você ter canibalismo nesse grupo, né? E é muito interessante a forma como elas conseguem diferenciar os indivíduos da própria espécie de alguma presa, porque, de forma geral, quando alguma presa cai na teia, gera um tipo de vibração, e elas, em geral, atuam de forma coordenada. Então elas se movem ao mesmo tempo para evitar que você tenha a vibração de uma influenciando na vibração da outra, para que isso acabe criando uma confusão e o bicho não saber onde está presa. Então isso é alvo de vários artigos, inclusive, né, científicos, falando sobre esse ataque coordenado das aranhas Anelozimus, que são bichos bem interessantes, que têm uma ecologia formidável. A gente poderia aprender muita coisa bacana com elas, e a gente encontra facilmente aqui nas nossas florestas, né? Dança para atrair fêmeas, canibalismo, presentes e outras características curiosas fazem parte da reprodução de aranhas e escorpiões. Nas aranhas, tecnicamente não acontece o que a gente entende, né, como sexo, por exemplo, nos vertebrados e mamíferos, principalmente, né? São animais muito antigos evolutivamente, e os animais mais antigos têm formas diferentes, né, de transferir o gameta masculino para a fêmea, né? Em aracnídeos, né, como grande parte dessas espécies, né, atualmente, né, praticamente todas as espécies são estritamente terrestres, não há meio fluido. Então precisa ocorrer de alguma forma a fecundação interna. Só que os machos ainda continuam passando o esperma para o ambiente para depois passar para a fêmea. É o que a gente chama de transferência indireta, né? Em escorpiões, por exemplo, ocorre a formação do que a gente chama de espermatóforo, que é como se fosse uma parte do corpo do bicho que carrega os espermas dele e fica projetado, apontado no ambiente para ser encaixado na abertura genital da fêmea. Então, o escorpião macho, ele, quando se depara com a fêmea, começa todo o ritual, né, de interação, ocorre interação com as caudas, por exemplo, ele pinça na pinça da fêmea, então ele segura, né, a pinça da fêmea e fica tentando conduzir ela para uma área, né, onde ele possa liberar o espermatóforo e puxar ela para cima para encaixar na abertura genital dela. Então, nisso tudo parece até que eles estão dançando valsa, né? Porque eles ficam procurando um cantinho para cá, um cantinho para cá, até encontrar o local certo para ele poder liberar e aí ocorrer a inseminação. Mas o esperma dele vai para o ambiente e aí depois é que passa para a fêmea. Nas aranhas acontece algo parecido, mas não tem liberação de espermatóforo. A aranha macho tece uma teia bem pequenininha, né? O macho produz o esperma numa parte do corpo, coloca uma gotinha nessa teia e coleta com os palpos ou pedipalpos, que é como se fossem os bracinhos deles, né? E o machinho desenvolve uma estrutura bem complexa nessa parte do palpo, na pontinha, onde há o que a gente chama de êmbolo, que é como se fosse uma agulhinha com um formato específico, com espessura específica, com curvatura específica. Então, é algo tridimensional de encaixe. É uma estrutura que é considerada de chave e fechadura, porque a abertura genital da fêmea também é rígida, como uma fechadura, e o órgão genital do macho é rígido, duro, como uma chave. E é necessário que tenha um encaixe perfeito, senão não ocorre cópula.
qualquer variação, por mínima que seja nesse órgão, impossibilita o macho de inseminar a fêmea, e aí essa variação não passa adiante. Por isso que existe uma pressão ecológica enorme para nunca mudar esse órgão. E por isso que a gente usa também na taxonomia, na identificação. Porque se nunca pode mudar, se vai ser sempre igualzinho, se você comparar dois animaizinhos e for diferente esse órgão, são duas espécies diferentes. Nas aranhas existem comportamentos que a gente descreve, né, como isolamento reprodutivo pré-zigótico, que ocorre antes da cópula. Então, basicamente, o machinho, muitas vezes, ele precisa dançar para a fêmea, realmente, né, para mostrar para ela que ele é da mesma espécie e de que ele é para ela ir com calma e tal, porque normalmente ela é bem maior do que ele, elas são canibais, então o macho tem que ter muito cuidado quando se depara com a fêmea para não ser predado, né? Então a gente vai ter vários tipos de dança, no qual o machinho ergue as pernas, faz movimentos, dobram e tal. Alguns parecem que está dançando boi, outros parecem que estão dançando break, enfim. Você tem diversos tipos de posição e formatos e movimentos diferentes para atrair a fêmea, né? Aqui nas nossas regiões, né, na nossa região, vamos ter principalmente os salticídeos, com as aranhas papamoscas, que são bichos extremamente visuais, então o bicho enxerga super bem. Então o macho às vezes tem um super colorido, e aí assume posturas com a pata e tal para atrair as fêmeas, para que as fêmeas digam, ele é da minha espécie, e aí aceite a aproximação e copular. Mas a maioria das espécies faz, na verdade, batuques, né? Porque à noite, por exemplo, não adianta ter um super olho porque não tem luz. Então os animais são muito mais sensíveis à vibração. Então o macho, por exemplo, já faz uma série de batuques coordenados, né, como se fosse uma serenatazinha para a fêmea, para que ela entenda que é da espécie dela. Então, a gente tem algumas espécies, inclusive, no que o macho ele leva um presentinho para a fêmea. Ele captura uma aranhazinha, uma presa pequenininha, né, e leva para ela enquanto ela come, ele faz o serviço, né? Basicamente, ele leva como se fosse a caixinha de bombom, toma aí e tal, com calma, e aí ele pode copular com ela em segurança, muitas vezes. Ao contrário da imagem criada pelo cinema, a maioria dos aracnídeos não representa um risco para seres humanos. Conhecer essas espécies é fundamental para afastar preconceitos e ajudar na preservação destes animais tão fascinantes. Embora, né, grande parte dos escorpiões, por exemplo, e aranhas serem peçonhentos, a maioria das espécies não é perigosa, no sentido de que os acidentes não são tão graves a ponto de levar uma pessoa a óbito, né? É muito raro, na verdade, hoje em dia, as pessoas morrerem, né, de picada de escorpião, né, seja em qualquer região do país. Mesmo, às vezes sendo um escorpião adulto e tal, a gente vai ter alguns casos mais graves quando a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de alergia, quando a pessoa já tem debilitação em alguns órgãos, e isso realmente pode ser agravado. Mas, de forma geral, né, esses animais são, em sua grande maioria, inofensivos. No sentido de que a reação que você vai ter da picada de escorpião é simplesmente um inchaço e uma dor no local. Assim como a picada de um marimbondo, assim como a picada, né, de uma formiga, por exemplo, algo nesse sentido, né? E a gente acaba construindo uma imagem muito negativa, porque é quase isso que a gente observa, né, em filmes, em vídeos, em séries e tal, é que o escorpião picou, a pessoa morre, né? O bicho picou, a pessoa morre. A aranha paralisa todo o ser humano. Então, tudo isso, na verdade, são uma forma de apresentar o bicho, né, que não está associada com a realidade, né? E nos escorpiões acontece a mesma coisa. A gente vai ter, no Brasil, cerca de 160 tipos de escorpião, né, mais ou menos. E uma boa parcela deles vive na floresta, no seu cantinho, quase nunca interage com o ser humano, e mesmo que venha picar a pessoa, não vai ser nada grave, vai ser uma dor no local, um inchaço, e é isso, né? E outro detalhe importante que a gente precisa mencionar é que não ocorrem ataques de aracnídeos a seres humanos, esses animais não atacam a gente, tá? O que ocorre é um acidente devido ao fato de que você não viu o bicho e você amassou o animal contra o seu próprio corpo. O animal, por exemplo, estava na cama, você rolou e amassou o bicho e acabou pressionando ele e sendo picado.
O animal estava no sapato, você botou, imprensou o bicho no pé e acabou sendo picado. Então é sempre uma reação a ser pressionado, né? É um reflexo do bicho que acredita estar sendo predado e vai tentar se defender de qualquer jeito. Durante algum momento da história evolutiva desses bichos, que é gigantesca, né? Escorpiões estão na Terra há pelo menos uns 400 milhões de anos. E em algum dado momento, esses animais desenvolveram uma proteção natural contra diversos tipos de radiação, principalmente ultravioleta, né? E quando você ilumina esses animais com luz ultravioleta, eles se tornam fluorescentes, eles refletem um tipo de luz que é diferente, um pouquinho diferente da luz ultravioleta, com uma coloração que é mais visível para o nosso olho, né? Ao que tudo indica, acontece uma mudança no comprimento de onda que é refletido do bicho para a gente, fazendo com que essa luz seja mais facilmente vista pelos nossos olhos, né? A luz ultravioleta está quase saindo da faixa visível, do espectro visível de luz. O que a gente usa é ultravioleta de baixa intensidade, que ainda está muito próximo do violeta, né? Que ainda é possível ver, só que está quase saindo. É uma luz que não é tão forte para a gente. Ao bater no escorpião, volta para a gente muito mais próximo do azul, do verde, e por isso ele se torna bem destacado, né, do resto ao redor, porque grande parte do que tem ao redor absorve quase toda a radiação e ele reflete quase toda a radiação, né? Eu acho que vale a pena a gente entender um pouco melhor esses animais, estudar e conhecer, saber do potencial deles, saber por que eles precisam ser preservados e, quem sabe, a gente ter mais áreas, né, de preservação onde a gente possa passar para as futuras gerações, né, toda a diversidade que a gente tem aqui na nossa Amazônia, conhecer melhor essa diversidade e também utilizar de forma mais consciente, melhor, né, tirar mais proveito disso.